Hoje nós vamos ver um outro tipo de rede neural muito utilizado. Essa passa a ser uma rede neural que, de repente, vocês podem aproveitar para fazer o trabalho final da disciplina, um modelo de rede, que são as redes convolucionais. Convolution Neural Network, CNN, em português, ou redes convolucionais. É um tipo de rede muito utilizada para fazer visão computacional, carros autônomos, seleção de alimentos, reconhecimento de padrões, tipo pragas e coisas nesse sentido. Né? Então, realmente é um modelo de rede muito utilizado. E utilizando o TensorFlow e o Keras, vocês vão ver que é relativamente, não é muito complicado, né? Entendendo o conceito que tem por trás, fica bem simples da gente utilizar redes convolucionais, né? CNN. Eu vou começar a apresentação, tá? E eu não vou mais, eu vou fechar minha câmera, né? Porque para evitar problemas de conexão, apesar que hoje eu estou numa posição melhor aqui, bem perto do roteador, então não deverá cair, só se cair a rede na rua mesmo, né? Já deve estar disponível, então. Vamos lá. Vou cancelar minha câmera só para... Então, gente, redes convolucionais, né, utilizando TensorFlow e Keras como modelo, tá? Bom, que eu acabei de comentar antes com vocês, redes convolucionais são muito utilizadas para visão computacional, em carros autônomos para detecção de pedestres. Aí tem uma pequena observação, que é uma das razões por que Deep Learning funciona muito bem, são as redes CNN, tá? Em geral, é bem melhor do que Support Vector Machine para fazer reconhecimento, usadas para visão computacional. Não necessariamente só para visão computacional que a gente utiliza redes convolucionais. Né? Eu, propriamente, utilizo redes convolucionais para fazer um filtro em cima de séries temporais, mas uma maior utilização realmente é para a questão da visão computacional. Ok? Só aceitar mais o Gustavo que está chegando agora. Bom, vamos lá, vamos entender o que é uma convolução, né? Essa ideia é uma ideia que vem lá da computação gráfica, tá? Não é uma coisa nova, só foi utilizado em redes neurais. Então, supondo que nós tenhamos aqui esse emoji, que é aquela carinha rindo, ele tem 32 pixels por 32 pixels, ou seja, ele tem 1024 pixels, certo? Mas ele está no padrão RGB, portanto, ele tem, para cada pixel, tem mais 3 valores, certo? Porque são o meu valor na escala de vermelho, o meu valor na escala de verdes e o meu valor na escala de azul, certo? RGB, né? Então, um valor para cada uma dessas matizes aqui para formar a cor
essa cor aqui, né? Que tem o amarelo, o laranja, o preto, o azul, o branco, né? Então, são valores RGB, né? Então, a forma como está sendo mostrada aqui, né? São valores, além de ter o pixel na posição, linha e coluna, tem qual é o valor de R, de G e de B, né? Então, a gente vê que seria vezes 3 ainda, esse 1024 aqui, né? Então, qual é a ideia de redes convolucionais? É eu simplificar essa imagem. Por exemplo, se nós temos essa imagem aqui, no estilo de rede que a gente viu até a aula passada, eu ia ter que ter 3.072 entradas, neurônios na minha camada de entrada, correto? Um para cada pixel. E um para cada, para o pixel 1, valor de R, pixel 1, valor de G, pixel 1, valor de B, né, do RGB. Então, note que eu teria 3.072 entradas na camada de entrada, aqui, neurônios de entrada, né? Então, vocês imaginem o quão essa rede ia ficar grande. Isso que nós estamos tratando de uma imagem de 32 por 32 pixels, né? Imaginem uma imagem Full HD, certo? 1980 por 1080 vezes 3. Então, note que realmente a quantidade de neurônios que eu teria na entrada ficaria inviável, né? E a ideia de rede convolucional é não usar todos os pixels, da mesma forma que uma rede tradicional faz. A ideia é utilizar características importantes daquela imagem. Por exemplo, essa parte branca aqui, desse emoji, ela não tem muito sentido. Concorda comigo? Ela é sempre igual. Agora, para mim identificar esse emoji, lágrimas, né? Essa região azul aqui, e essa boca sorrindo, o formato das sobrancelhas, os olhos fechados, né? Essas características aqui vão me ajudar a identificar esse emoji aqui, por exemplo, aqui. Lágrimas. Lágrimas eu tenho lágrimas saindo dos dois olhos, eu tenho em 2 emojis, né? Boca aberta. Opa, só tem no emoji. Então, com 2 características aqui, eu já consigo determinar esse emoji. Não preciso fazer análise pixel a pixel dessas 3.072 entradas. Então, a ideia da rede convolucional é exatamente essa. É nós, a partir de uma imagem, utilizarmos filtros que a gente consiga destacar essas características que são importantes para aquelas imagens, certo? E o que é melhor, deixa eu voltar aqui, o que é melhor nas redes convolucionais é que eu não preciso saber quais são as características, a gente consegue de forma automatizada, o algoritmo de redes neurais, descobrir quais são as características importantes de uma foto. De uma imagem, a gente vai fazer passo a passo para entender como é que é esse processo. Por exemplo, aqui, né? Que características eu vou usar para faces? Localização do nariz, distância entre olhos, distância entre a boca. Como diferenciar um ser humano de um animal? Como é que eu faço isso, né? E a vantagem, que eu falei antes, que o CNN, as redes CNN, vão descobrir para nós essas características aqui. Claro que, de repente, não vai usar a localização do nariz, mas vai localizar uma questão de característica ou mais claro ou mais escuro, esse tipo de características que as redes convolucionais fazem para nós. Certo? Então, uma rede neural convolucional, ela tem 4 etapas. Eu começo na etapa 1, que é o que a gente chama de operador de convolução, ou seja, eu vou pegar a minha imagem, eu vou, através de um kernel, chegar numa matriz de convolução, certo?
são operações de matrizes, né? Por isso que o TensorFlow é muito importante. A segunda etapa é eu fazer o pooling, ou seja, eu vou, em cima dessas matrizes, das minhas matrizes de convolução, eu vou escolher as características mais relevantes, né, dessas matrizes de convolução. Após o pooling, eu vou fazer o flattening, ou seja, eu vou pegar aquelas imagens que estão em 2 dimensões e vou transformar elas em um array, né? Vou pegar aquelas matrizes que são montadas aqui no pooling e vou transformar isso num array para ser a entrada da minha rede neural densa, que é a nossa quarta etapa das redes convolucionais, certo? Então, primeiro eu pego a imagem, aplico filtros nessa imagem, certo? Monto matrizes de convolução. Em cima dessas matrizes de convoluções, eu aplico regras de pooling, ou seja, eu vou escolher as características mais importantes. Depois, eu vou pegar aquelas matrizes de pooling, que o pooling vai gerar, o pooling também gera uma matriz, e vou fazer um flattening, ou seja, eu vou transformar aquela matriz num vetor, e esse vetor vai ser a entrada de uma rede neural densa, como a gente viu até a aula passada. Então, a gente está adicionando 3 operações ou 3 camadas em cima de uma rede neural densa. Bom, então a convolução é um processo de adicionar cada elemento da imagem para seus vizinhos, ponderando por um kernel. Então, a imagem é uma matriz e o kernel é outra matriz. Matematicamente, nós temos isso. Ó. A nova matriz, G de xy, é um kernel vezes a matriz original. E aqui é a forma de produto de matrizes, né? Então, isso que vai ser a nova, vai ser a matriz de convolução, vai ser essa, vai ser a imagem original vezes o kernel. Aqui é um exemplo, tá, gente? Exemplos. Eu tenho a operação de identidade. Então, o que é o kernel? Né? O kernel são matrizes que eu vou multiplicar, vou pegar, como nós temos a nossa imagem está uma matriz, né? Que são os pixels, que é a linha, coluna, e o padrão RGB, né? Mas é uma imagem, as nossas imagens de computador são sempre em 2 dimensões, certo? Então, se eu pegar uma imagem e fazer essa operação aqui, utilizando esse kernel aqui, o que a gente quer, que é a matriz identidade, a imagem vai ser exatamente igual. A imagem de entrada e de saída vai ser exatamente igual. Então, essa aqui é a ideia. Se eu pegar uma imagem e aplicar uma dessas matrizes aqui, as edge detection, ou seja, as bordas, essas matrizes fazem, não sei se está claro, não sei se vocês conseguem ver essas imagens, que está pequenininha, mas está na apresentação que vocês podem baixar. Se vocês olharem essas imagens aqui, elas têm as bordas definidas, certo? Tem as bordas definidas. Então, já é um filtro. Se eu já Sharpen aqui, por exemplo, notem que ele destacou o que seria mais importante na imagem, que é a figura desse bichinho aqui, certo? Ou box blur. Bom, qual desses kernels a gente vai utilizar? A gente deixa que o Keras escolha o kernel. Na verdade, ele vai usar todos esses kernels, tá? E depois selecionar o que tiver melhor resultado. Então, a gente não precisa configurar isso, mas é só para saber o que é um kernel. Se vocês, nesse site aqui, até vou interromper para dar uma olhadinha nesse site.